Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu começo este vídeo com a passagem bíblica que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo do 2 ao 3. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e não há nada escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes ao ouvido nos quartos será publicado em cima dos telhados. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Este rapaz, o Vic Vanilla, conhecido, na internet primeiramente como satanista, satanista do TikTok, ficou famoso, ganhou milhões de seguidores, falando mal até mesmo da igreja, falando mal do cristianismo em geral. E provando o ocultismo, falando sobre trabalhos, falando sobre até trabalhos para a esquerda, como fazer o Lula ganhar a eleição, ele fazer trabalhos, depois ele se arrepende e fala que se arrependeu de ter ajudado o Lula e tal, fazendo trabalhos para ganhar a esquerda, depois ele se arrepende e tal. E conforme vai passando o tempo, ele vai mudando o seu discurso, vai mudando de luciferiano, ele vai para algo parecido com o judaísmo, só que mais voltado ao judaísmo cabalístico, o judaísmo ocultista, e agora está se achegando mais para o cristianismo, por conta até mesmo da morte do Daniel Mastral. Segundo ele, Daniel Mastral, que era um ex-satanista, que faleceu recentemente, o Vic Vanilla está vindo num processo aí até de conversão, segundo ele, e está pronto para montar uma igreja. Aqui é um vídeo antes, ele pedindo a opinião para montar essa igreja, que o Daniel Mastral até o aconselhou, que ele podia montar essa igreja. Tá, veja o que ele diz aqui. Eu fui bastante reticente e incrédulo quanto a isso, foi de que eu iria levantar a igreja e a minha voz seria ouvida por muitas pessoas do meio cristão. Eu falei, Daniel, mas você sabe que eu tenho uma vertente mais judaica, eu acabei tendo muita inimizade com o público cristão. Ele falou, você que pensa. As pessoas gostam muito de você e eu ficaria muito orgulhoso se você fizesse isso. E, bom, ele sabia que eu era versado no Novo Testamento, em grego, e no Antigo Testamento, na Torá, no Tanakh, em hebraico. A gente trocou muitas informações e isso é um paradoxo muito grande, São os caminhos que Deus faz, um grande emaranhado que só Ele entende. Você é dilacerado, o seu ego é dilacerado. Como seria para você, mas fala com o coração, fala de verdade, como seria para você se eu levantasse essa igreja, se eu perpetuasse esses conhecimentos? Uma igreja onde eu pudesse falar não só do amor, do Cristo que eu vi no Mastral, que eu nunca conheci por livros, não, eu vi através dele, e falasse também sobre toda a sabedoria da Torá, do Tanakh. Se nós fizéssemos encontros, como seria essa igreja para você? Que conhecimentos seriam esses? Conhecimentos ocultos. Então, muitas pessoas, muitos protestantes, têm falado muito sobre ele, como se ele estivesse se convertendo, começado um processo de conversão para ser um pastor, por exemplo, sendo que ele mesmo, no passado, comentou se ele virasse um pastor, ele ganharia milhões de reais porque ele tem a técnica, ele sabe. Na verdade, ele é uma daquelas pessoas que tem o conhecimento de muita coisa, técnicas, para poder, de persuasão para convencimento das pessoas, tanto é que ele tem milhões de seguidores. Mesmo quando ele era satanista, que ele fala que não é, que nunca foi, seguia o luciferianismo, agora é uma coisa mais judaica, e para o cristianismo é um pulo. E está prestes a montar a igreja dele. Em outro vídeo ele fala que já está para montar a igreja, já está tudo pronto para ele montar esta igreja. Então, que igreja será essa? Que conhecimentos serão nessa igreja?
e com certeza vai atrair muita gente. Tá? Então Cristo fala muito sobre isso, sobre essas pessoas, né? Não estou falando da pessoa do Vic Vanilla. Eu acredito que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem se converter, inclusive as pessoas, todos nós temos sede de Deus. O ser humano tem sede de Deus, mas muitas vezes busca Deus nos lugares onde ele não está. Então ele acaba caindo nas mãos dos mercenários, caindo nas mãos dos enganadores, de pessoas que estão mais perdidas do que ele mesmo. Então, nós temos que buscar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo. Tá? O Cristo não é um Cristo ocultista. O Cristo, ele é para todos. E, aliás, o Cristo não se revelou aos sábios. Tentando a palavra de Deus, ele se revelou aos pequenos. Ele não vem com coisas complicadas para você entender. Ele veio para os humildes, para os simples. Tá? Ele não veio falar com os reis. Poucas vezes Jesus conseguiu falar com alguém. Na Bíblia, em geral, Deus poucas vezes falou com os grandes. Ele falava com aqueles pequenos, com aqueles que eram os menos favorecidos, aqueles com pouco conhecimento. Pedro, um pescador, né? O mais inteligente, talvez, assim, de conhecimento, mais letrado, digamos assim, era Paulo, né? O apóstolo Paulo. Né? São Paulo, ele era bastante conhecimento, era estudado. Mas Pedro não era, né? Muitos apóstolos não eram. Alguns tinham conhecimento, outros não. Então Cristo veio para todos. Não tem nada de ocultismo, segredos ocultos de Jesus. Então isso é uma ilusão, que eu mesmo já caí nisso. Tá? Tem testemunhos aí meus, né, aqui no canal, já falei sobre isso, que eu já fui inclusive em sociedade secreta, espiritismo, porque essa gana, o ser humano é curioso, o ser humano quer conhecer coisas que não cabe a ele conhecer, que isso cabe a Deus. E quando ele busca certas coisas, ele não é Deus que revela, tá? Porque vem de uma forma distorcida. Quando o ser humano, não adianta o ser humano buscar certos conhecimentos, ele começa a ficar arrogante, mesmo sem querer. O ser humano busca o conhecimento, né? A caso da serpente lá em Gênesis, a serpente que traz o conhecimento do bem e do mal, tá? Mas só que Deus, naquele momento, as pessoas não eram para conhecer. Adão e Eva não eram para conhecer. Naquele momento, não estavam preparados para conhecer tais conhecimentos. Aí vem a serpente e traz os conhecimentos de uma forma distorcida. O demônio, ele traz um conhecimento distorcido. Ele fala meias verdades. Ele fala uma verdade misturada com uma mentira. Tá? Isso para todas as vertentes de todas essas seitas que nós vemos por aí. E é por isso que a cada dia aparece uma igreja nova, uma seita nova. Né? Não estou falando desse Vic Vanilla que ele é uma pessoa do mal, uma pessoa ruim. Ele pode até estar querendo se converter. Deus pode até estar falando no coração dele através da morte do Daniel Mastral. Né? Mas ainda falta um caminho para ele. Devemos rezar por ele, rezar por todos aqueles que estão perdidos, buscando a Deus de fato, só que não sabem aonde encontrar. Ok? E vai muitas vezes para lugares errados, achando que Deus está ali. O próprio Cristo fala, quem as pessoas falam que eu sou? As pessoas falam bastante coisa sobre Jesus que não tem nada a ver. E pergunta a Pedro, quem você acha que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? E Cristo fala, não foi você feliz porque não foi uma pessoa que te revelou isso, foi o próprio Cristo, foi o próprio Deus que revelou isso, o próprio Espírito Santo. Então, nós temos que pedir ao Espírito Santo para que nos revele o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo. Não é pessoas, não é discursos, não é livros e mais livros, pilhas de livros e conhecimentos, não sei o que, magias. Não. O Espírito Santo. Quem é Cristo? Quem é Jesus de verdade? Hoje vivemos um mundo de confusão. Vemos aí recentemente também a Andressa Urach, que estava na prostituição, nesse mundo sujo, artístico, né? E envolvida com prostituição, tudo mais. Tinha se convertido a uma igreja, só que ela caiu numa igreja de mercenários. Ela tinha a vontade, pelo menos aparentemente, a vontade de se converter.
mas foi para uma igreja de mercenários e acabou caindo. Acabou voltando pior do que estava. Assim como o próprio Cristo fala, quando sai um demônio e ele fica vagando, e se ele voltar, se você não está preparado, se você não se prepara, ele volta com mais 7. Foi o caso dela, voltou pior ainda do que era. E ainda que quer montar uma igreja também, a igreja dos pecadores. Então, é tudo um descontrole, tudo não tem um equilíbrio. Esse rapaz está prestes a montar uma igreja e milhares de pessoas com certeza vão querer conhecer. Mas o que ele ensinará lá? Ainda do seu ocultismo. Ainda das coisas ocultas, magias, coisas que acontecem e tal. Mesma coisa seria o Daniel Mastral. O Daniel Mastral tinha... As pessoas falavam, se converteu, era protestante, era evangélico. Não. Ele ainda tinha aquela coisa do ocultismo. Ele só lutava contra os seus inimigos, os inimigos dele que eram satanistas. Mesma coisa dele aqui. Também tem inimigos, eles têm inimigos entre si. Né? Então é algo assim, ainda está longe do Cristo, né? Ainda está longe daquela luz. A luz limpa, transparente, a verdade de Cristo. Tá? Ainda está longe ainda, mas está buscando. As pessoas buscam. Né? Está lá nas trevas, está tirando nas trevas. Não estou falando que eu sou perfeito, tá bom? Eu também preciso melhorar muita coisa. Tá? Eu não sou perfeito. Tá? Nós não somos nada. Né? Perante Deus, Deus é que sabe se eu sou digno de ir para o céu, se Ele é digno de ir para o céu. Só Deus é que sabe. Tá? Quem vai para o inferno, quem vai para o céu, Deus é que sabe. Nós temos que buscar a cada dia o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Jesus, o Jesus bíblico, o Jesus que pregou a verdade. Tá? O Cristo. E o Cristo que eu busco, o Cristo eucarístico, o Cristo da Eucaristia, o Cristo da nossa igreja, tá? Que é tão criticada por essas pessoas, tão criticada. A última opção dessas pessoas é a Igreja Católica, por exemplo, que é tão criticada, tão usada como espantalho, né? Mas quando descobre o verdadeiro sentido da igreja, o que a igreja é de fato, o que a igreja acredita de fato, aí você começa a entender as coisas, entender quem é Jesus, a humildade, o amor, o perdão, a misericórdia. Né? Jesus não veio para trazer segredos ocultos, segredos disso, segredos daquilo, não. Ele veio para trazer a verdade. Então rezemos por todas essas pessoas. Rezemos para as pessoas que estão no engano, mas que querem sair desse engano, mas não sabem como. Então, rezemos por essas pessoas, para que encontrem a verdade. O único meio de encontrar a verdade é pedindo auxílio do Espírito Santo, pedindo auxílio de Cristo, para que mostre a verdade. Porque o próprio Cristo fala, não foi um homem que te revelou isso, Pedro, mas foi o próprio Cristo que te revelou. Foi o próprio Deus. Então, vamos rezar por essas pessoas, rezar por todos que estão ainda vivendo nessa confusão. Amém? Então isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.